num dos cantos mais fascinantes do planeta, tem umas ilhas remotas e pouco conhecidas, tão misteriosas quanto o Triângulo das Bermudas. Um arquipélago escondido entre as águas cristalinas do Oceano Índico, conhecido como Ilhas Andaman. Um lugar selvagem e hostil, que tem uma ilha proibida conhecida como Sentinel do Norte. Um ilhéu onde o tempo parou há milhares de anos, onde os moradores vivem completamente isolados do resto do mundo, não usam roupas nem tecnologia e estão dispostos a matar qualquer um que tente entrar. Um paraíso perdido digno de romances como Robinson Crusoe, cheio de selvas virgens, praias paradisíacas, preços baixíssimos e poucos turistas com a sorte de curtir suas maravilhas. Um lugar tão exótico quanto remoto, onde os moradores locais olham para você como se fosse um alienígena, com centenas de ilhas que nunca foram mapeadas ou pisadas por seres humanos, e uma natureza mágica, com peixes e dragões voadores e luzes misteriosas que cruzam suas águas. Uma região onde vivem crocodilos gigantes e águas cheias de mistérios que fizeram com que muitos conhecessem a zona como o Triângulo das Andaman. Prepare-se para descobrir os mistérios e a beleza das Ilhas Andaman, neste novo vídeo do Mundo Sem Censura. Vamos lá! No coração do Sudeste Asiático, escondidas nas águas esmeraldas do lindo mar de Andaman, tem umas ilhas que pouca gente conhece, um verdadeiro paraíso de maravilhas únicas e mistérios que vamos descobrir agora. Esse arquipélago, que faz parte da Índia, fica no Golfo de Bengala, em frente à costa de Myanmar e perto do sul da Tailândia. As Ilhas Andaman têm mais de 570 ilhas e ilhotas, mas a maioria está desabitada ou pelo menos não se sabe quem as habita, já que muitas não foram mapeadas e seu interior ainda é um enigma. Algumas dessas ilhas são protegidas por lei, fechadas ao turismo para preservar sua biodiversidade e formas de vida ancestrais. E entre elas, existe uma ilha proibida por um motivo terrível. Trata-se de um lugar mortal, considerado a ilha mais perigosa do planeta. Não só porque tentar chegar lá pode custar a vida, mas também pelo contato mortal que pode significar para quem mora lá. Mais adiante vamos explorar todos esses detalhes, e você vai saber como e quando tentaram chegar lá, e as tragédias que aconteceram por causa disso. Como você vai ver quando chegarmos lá, entre os casos mais trágicos, se destaca o de um jovem missionário que tentou entrar sozinho para levar o evangelho. Seu corpo nunca pôde ser recuperado. Mas nem tudo é proibido ou inacessível neste paraíso, e logo conheceremos suas ilhas mais famosas e habitadas. A baixa densidade populacional foi fundamental para preservar muitos recantos virgens, permitindo que suas florestas, recifes e praias continuem parecendo intocadas pelo tempo. É por isso que as Ilhas Andaman abrigam uma das mais belas barreiras de corais do planeta. Embora não seja a mais extensa, é considerada por muitos como a mais colorida e diversificada, e um tesouro para mergulhadores experientes e iniciantes. Havelock, por exemplo, oferece cursos de mergulho a preços muito acessíveis, o que transformou essa ilha em um dos destinos dos sonhos para quem quer entrar no mundo subaquático. Mas se algum dia você tiver a sorte de visitar essas ilhas, não mergulhe ou faça snorkel sem conhecer bem a área, pois em algumas de suas costas vivem crocodilos marinhos, os crocodilos maiores e mais perigosos do planeta. Existem placas e até guardas que avisam da presença deles, mas não estão em todas as praias. Por isso é muito importante se informar antes de entrar sozinho. Na década passada, ocorreram ataques em áreas como Radhanagar Beach, provavelmente a praia mais bonita do arquipélago. Sua areia branca, floresta tropical e pôr do sol a tornam uma das praias mais bonitas do mundo. A poucos passos dali fica a chamada Praia dos Elefantes, onde é possível ver esses animais majestosos caminhando livremente pela orla e os moradores locais que cuidam deles. E às vezes, os banham no mar. Uma área que, infelizmente, também já foi palco de encontros trágicos com crocodilos. Em 2010, uma jovem americana foi atacada enquanto fazia snorkel em New Cove, Havelock. Seu corpo apareceu dias depois. Mais tarde, em 2017, um rapaz local morreu em Wandoor depois de ser arrastado por um crocodilo.
Esses acontecimentos levaram ao reforço dos avisos, ao fechamento de praias inseguras e à captura do crocodilo agressor, agora no zoológico de Port Blair. Deixando de lado esses perigos que deixam de ser perigos se você se informar e prestar atenção, a vida nessas ilhas tem um ritmo diferente por causa da localização remota, das pessoas que moram lá, e porque a modernidade só chegou até certo ponto. É por isso que visitar essas ilhas é uma experiência única de desconexão e diversão no planeta. Um paraíso terrestre que agora vamos conhecer com mais detalhes, para que, se um dia você tiver a oportunidade de viajar até aqui, possa aproveitá-lo ao máximo. O principal ponto de acesso às Ilhas Andaman é Port Blair, a capital e cidade mais populosa do arquipélago. Embora seja a mais caótica e menos cuidada em termos de infraestrutura, é também o lugar onde se concentra a história colonial, os museus e uma mistura de culturas únicas. Em Port Blair, vive a maioria dos habitantes dessas ilhas, o que a torna o centro nevrálgico do transporte, dos serviços e da conexão com o resto do país. Nessa cidade, você poderá visitar a famosa Cellular Jail, uma antiga prisão construída pelos britânicos para prender os lutadores pela independência indiana. Embora seu passado seja difícil, o local foi transformado em um museu e monumento nacional que conta a história da resistência indiana de forma emocionante e visual. Você também pode curtir mercados locais, templos hindus e mesquitas, tudo em um ambiente bem diferente do resto da Índia continental. Nestas ilhas, onde o turismo é quase inexistente, a sua presença não passa despercebida, ainda mais se tiver traços ocidentais. Por tudo isso, é provável que desperte uma mistura de espanto e curiosidade, a ponto de observar como os locais o observam com os olhos arregalados, seguem-no e até se aproximam para perguntar sobre a sua vida. Para eles, o visitante é alguém que chega de outro planeta, trazendo consigo uma realidade tão diferente que parece de outro mundo. A poucos quilômetros de Port Blair, e sempre acessível por barco, já que é o único meio de transporte entre as ilhas, fica Havelock, possivelmente a ilha mais desejada e conhecida pelos turistas. Para chegar lá, a viagem de balsa é uma experiência inesquecível, cruzando um oceano de águas turquesa, onde não é raro avistar golfinhos, baleias e, com um pouco de sorte e muita atenção, peixes voadores que planam sobre o mar. Um paraíso na terra que parece ter saído de filmes como A Vida de Pi. Na verdade, sendo o diretor do filme indiano, não seria estranho pensar que as maravilhas naturais das Ilhas Andaman tenham servido de inspiração. Um lugar onde a natureza parece mágica, habitado por criaturas que parecem de outro mundo, e onde, ao cair da noite, luzes misteriosas cruzam as águas, como se a própria ilha respirasse segredos ancestrais. Voltando a Havelock, é bom saber que, para muitos mochileiros, este é o destino dos sonhos, assim como para mergulhadores, amantes de praias, casais e aventureiros. Muito se deve ao fato de que nesta ilha se encontra Radhanagar Beach, considerada por muitos como uma das praias mais bonitas do mundo. Sua areia branca, águas azul turquesa e pores do sol que parecem saídos de um quadro fazem dela uma parada obrigatória. Logo na entrada dessa praia, você pode explorar a floresta tropical e avistar elefantes selvagens junto com outras espécies nativas. Se tiver sorte, poderá descobrir o dragão voador, conhecido cientificamente como Draco andamanensis, um lagarto único no mundo que só vive nesse arquipélago. Além disso, tanto Havelock quanto todo o arquipélago são famosos por terem a segunda barreira de corais mais bonita do planeta e por serem um dos lugares mais acessíveis e econômicos para aprender a mergulhar. Em Havelock, são oferecidos cursos PADI em diferentes idiomas, ministrados por instrutores certificados, com preços que, graças ao baixo custo de vida na Índia, são muito mais acessíveis do que em outros destinos internacionais. Mergulhar nas águas dessas ilhas é como entrar em um aquário de verdade. Seja praticando snorkel ou mergulho com cilindro, você vai se maravilhar com a diversidade da fauna marinha. Coloridas cobras de coral, peixes palhaço, tartarugas marinhas e cardumes de peixes tropicais que parecem saídos de um conto de fadas. Um espetáculo da vida submarina que torna Havelock um destino dos sonhos para os amantes do oceano. Não muito longe de Havelock, fica New Island,
Uma das joias das Ilhas Andaman para quem tem a sorte de descobri-la. Uma joia tranquila, com uma atmosfera relaxante que a torna ideal para quem quer se desconectar do mundo. As praias de Laxmanpur, Bharatpur e Sitapur são perfeitas para mergulho com snorkel, descanso e amanheceres inesquecíveis. O ritmo de vida em New Island é lento e silencioso, quase como se o tempo tivesse parado, o que a torna um lugar ideal para quem quer descansar e desconectar. Em New Island, você pode alugar uma bicicleta ou uma moto e percorrer a ilha em poucas horas. Os moradores são muito simpáticos, a comida é deliciosa e há muitas acomodações ecológicas com vista para o mar. Se você decidir continuar explorando além de New, encontra-se Long Island, uma ilha muito menos turística, onde os caminhos de terra, as casas de madeira e o canto dos pássaros vão lembrá-lo de como era o mundo antes do turismo de massa. Aqui fica Lalage Bay, uma praia escondida que você pode alcançar após uma caminhada de mais de meia hora pela floresta. Em Long Island, não há carros, nem motos, nem grandes hotéis. O fornecimento de eletricidade é limitado e as opções gastronômicas são simples, mas a sensação de estar em um lugar autêntico e quase inexplorado é única. É um lugar perfeito para quem quer ficar longe de tudo e se conectar com a natureza em seu estado puro. Aproveitar esta ilha é provavelmente a experiência mais parecida com mergulhar em realidades próprias de romances como Robinson Crusoe. O interior é tão incrível que só tem uma pousada para turistas, com um livro de visitas onde você pode deixar sua assinatura e descobrir a de outros aventureiros, que provavelmente não passam de algumas centenas. Isso faz você entender que visitar essas ilhas é uma experiência única, já que elas quase não foram tocadas por viajantes estrangeiros. Nas Andaman, existem outras ilhas acessíveis a partir de Port Blair, como Baratang, famosa por suas cavernas de calcário, manguezais, e às vezes, por seus geysers de lama. Um dos poucos lugares onde você pode ter uma experiência selvagem dentro de um arquipélago, com caminhadas que levam você por áreas onde ainda vivem tribos isoladas, embora não em contato direto, e onde a presença humana é mínima. Uma das principais vantagens de viajar para as Ilhas Andaman é que, além de poder curtir um paraíso remoto e exclusivo, por pertencer à Índia, o custo de vida é bem baixo. A hospedagem, a comida, o transporte e até os cursos de mergulho têm preços bem acessíveis em comparação com outros destinos turísticos do mundo. Isso faz das Andaman uma das melhores opções para curtir um paraíso sem gastar muito. Além disso, a rede de balsas é bem organizada e permite se deslocar entre as ilhas mais importantes de forma segura e bastante confortável. Alguns barcos são lentos e antigos, mas oferecem uma experiência bem pitoresca. Outros, mais modernos, permitem chegar mais rápido. É importante ter em mente que, embora essas ilhas sejam paradisíacas, a tecnologia nem sempre está presente. Em muitas áreas não há conexão com a internet. O sinal de telefone é fraco e o pagamento deve ser feito em dinheiro. Por isso, é sempre recomendável levar dinheiro em rúpias indianas, uma lanterna, uma boa atitude e vontade de aventura. Se você está gostando dessa viagem pelas Ilhas Andaman, curta a gente também para nos incentivar a continuar criando conteúdo como este todas as semanas. Obrigado. E agora que você conhece as principais ilhas e o que este arquipélago tem a oferecer, é hora de mergulhar nos segredos mais profundos deste arquipélago. As tribos isoladas, as ilhas proibidas e os mistérios que continuam sem solução. No coração deste arquipélago, encontra-se um dos lugares mais misteriosos e inacessíveis do planeta, a Ilha Sentinel do Norte. Esta ilha, cercada por águas cristalinas mas implacáveis, é o lar de uma tribo ancestral que vive isolada do mundo há milhares de anos, talvez desde antes da existência da história escrita. Sentinel do Norte é a ilha habitada mais próxima do resto do arquipélago, mas chegar às suas margens é uma tarefa praticamente impossível. Não só é protegida pelas leis da Índia, que proíbem a aproximação a menos de 5 quilômetros, como os seus habitantes defendem o seu território com a morte. Hoje em dia, nenhum barco ou drone pode sobrevoar ou se aproximar sem risco de vida. A ilha é cercada por vigilantes e seu acesso é rigorosamente controlado,
para garantir que o mundo moderno não invada este último refúgio humano quase intacto. No passado, especialmente durante o século XX, houve várias tentativas de acesso por parte de exploradores, antropólogos e missionários para estabelecer contato com os sentineleses. Acreditava-se que, em algumas ocasiões, essas tentativas tiveram algum sucesso, quando foram trocados presentes ou observados sinais de comunicação. No entanto, o que inicialmente parecia uma ponte para o isolamento foi, na verdade, um desastre. Ao entrar em contato com o mundo exterior, os sentineleses começaram a sofrer de doenças comuns para nós, como resfriados e gripes, que para eles eram letais. Essas doenças, tão leves para a maioria de nós, causaram mortes em massa na tribo. Por causa do isolamento, eles não estavam preparados para esses vírus e bactérias, que o sistema imunológico deles nunca tinha enfrentado. A partir daí, a relação mudou para sempre. Os sentineleses ficaram hostis, convencidos de que qualquer contato com estranhos trazia a morte. Essa memória dolorosa foi passada de geração em geração, formando lendas que servem para alertá-los sobre os perigos de qualquer outro ser humano se aproximar deles. Atualmente, o número deles é pequeno e pode diminuir ainda mais se o mundo moderno não respeitar o território deles. Eles são um povo em risco de extinção, vivendo em total harmonia com o meio ambiente, e a história deles nos lembra da fragilidade das culturas ancestrais. Há alguns anos, um jovem missionário tentou chegar a Sentinel do Norte com a intenção de levar o evangelho para eles. Sua chegada foi fatal. O missionário desapareceu sem deixar vestígios, e essa tragédia ressaltou mais uma vez que a ilha não quer ser mudada nem invadida. Uma história que nos deixa uma lição importante. Os sentineleses não querem nosso estilo de vida nem nossa tecnologia. Eles só querem viver em paz, do seu jeito e sob suas próprias regras. Enquanto o mundo moderno deve respeitar essa vontade, a comunidade científica olha para Sentinel do Norte com fascínio. Eles acham que essas tribos podem ter respostas ainda desconhecidas para nós, como segredos sobre imunidade, medicina natural ou evolução humana. Além dos sentineleses, nas Ilhas Andaman, existem outras tribos que também mantêm um estilo de vida ancestral. Algumas dessas comunidades podem ser vistas em excursões organizadas, sempre à distância e com muito respeito. No entanto, é importante lembrar que todas essas tribos não entendem, nem querem entender, câmeras ou celulares. E já rolou casos em que visitantes que tiraram fotos foram atacados com flechas, porque confundiram as câmeras com armas. Entre essas tribos estão os Zondi, Jarawa e Shompen, cada um com seus próprios costumes, idioma e formas de vida que remontam a milênios atrás. Muitas não usam nenhum tipo de roupa devido ao clima tropical, assim como os homens e mulheres de Sentinel do Norte. A vida dessas tribos ancestrais gira em torno da caça, da pesca e da coleta, usando técnicas que foram passadas de geração em geração. Eles caçam com arcos e flechas, pescam com redes rudimentares e coletam frutos e raízes da floresta que os rodeia. A vida nessas tribos é um lembrete claro da diversidade dos seres humanos e de como somos capazes de nos adaptar ao meio. Um testemunho vivo de culturas que sobrevivem em um mundo cada vez mais globalizado, etnias e tribos que nós do canal desejamos que continuem vivendo felizes no futuro. Chegados a este ponto do documentário, aproveitamos para perguntar: você se atreveria a visitar Sentinel do Norte? Ou prefere curtir suas ilhas habitadas, praias e águas maravilhosas? Você acha que os seres humanos deveriam entrar em contato e modernizar essas tribos ancestrais? Pause o vídeo e deixe seu comentário. Você sabe que essa é a melhor maneira de apoiar o mundo sem censura para que continuemos trabalhando todas as semanas para trazer conteúdo tão interessante como este. Então, obrigado. Sentinel do Norte é para muitos a ilha mais letal do planeta. Um lugar que é melhor evitar, tanto pela nossa segurança, quanto pelo respeito e segurança de seus habitantes. Mas dentro do arquipélago das Ilhas Andaman, essa ilha não é o único lugar misterioso, muito menos. São muitos os motivos que fazem com que os moradores locais conheçam essa área como o Triângulo de Andaman, devido a fenômenos muitas vezes inexplicáveis que os fazem acreditar que esse canto do oceano
tem muito a ver com o mítico Triângulo das Bermudas. Este Triângulo das Andaman compreende uma região marítima onde, segundo relatos locais e de marinheiros, ocorreram estranhos desaparecimentos de embarcações, luzes inexplicáveis e fenômenos que desafiam a lógica científica. Alguns desses relatos remontam a décadas atrás e fazem parte do folclore marítimo da região. Por exemplo, há anos um navio chamado MV Scotia desapareceu sem explicação, depois de zarpar de Port Blair e nunca chegar ao seu destino. Os relatos oficiais atribuem seu desaparecimento a tempestades, mas os pescadores locais contam que, nessa área, as águas podem ficar estranhamente silenciosas pouco antes dos barcos sumirem. Essas lendas são complementadas por relatos sobre luzes misteriosas que aparecem e desaparecem no mar, especialmente durante noites sem lua. Elas são descritas como bolas de fogo ou flashes azuis que flutuam sobre a água, afastando-se rapidamente em direção ao horizonte ou iluminando áreas onde ninguém consegue explicar. Além disso, na ilha de Bacalar, famosa por suas florestas exuberantes e seu ambiente quase sobrenatural, são relatadas aparições fantasmagóricas e fenômenos estranhos entre as árvores, que adicionam mais mistério a essa realidade enigmática. Alguns moradores locais afirmam ter visto figuras espectrais caminhando ao anoitecer ou ouvido vozes sem que ninguém estivesse por perto. Relatos que foram transmitidos de geração em geração. O mistério dessas luzes no mar também tem sido motivo de estudo por cientistas e fãs do paranormal. Algumas hipóteses apontam para fenômenos naturais como bioluminescência causada por organismos marinhos, gases que emergem do fundo do oceano, ou até mesmo o reflexo de luzes de barcos distantes em condições atmosféricas especiais. Por outro lado, as histórias de fantasmas e aparições nas florestas podem estar ligadas a crenças ancestrais e lendas indígenas, que falam de espíritos protetores da natureza ou guardiões de lugares sagrados, transmitindo assim uma profunda conexão entre a cultura local e o ambiente natural. Outra curiosidade relacionada ao Triângulo de Andaman são os relatos de sons estranhos, como cantos distantes, sinos ou ecos que parecem vir do mar ou das profundezas da selva, sons que não correspondem a nenhuma criatura conhecida e que intensificam a atmosfera misteriosa dessa zona. Seja verdade ou lenda, o Triângulo de Andaman continua sendo um dos segredos mais bem guardados do Oceano Índico. Se você chegou até aqui, provavelmente está interessado em saber como visitar esse paraíso perdido. Pensando nisso, nós do Mundo Sem Censura pesquisamos a fundo e agora vamos contar como você pode chegar e aproveitar ao máximo as Ilhas Andaman. As Ilhas Andaman pertencem à Índia, então se você estiver vindo da Europa ou da América, o mais comum é voar para Nova Delhi ou Bombaim, duas das principais portas de entrada do país. De lá, o mais prático é pegar um voo interno para Port Blair, capital do arquipélago e único aeroporto das ilhas. Também dá para chegar de barco a partir de portos indianos como Chennai, mas a viagem pode durar entre 3 e 5 dias, e o mar nessa zona não costuma ser muito calmo. É uma opção válida para quem gosta de aventura, mas não é a mais confortável nem a mais rápida. Uma vez em Port Blair, começa a verdadeira viagem entre as ilhas. Para se deslocar para lugares como Havelock, New Island ou Long Island, a única opção é de balsa. Embora haja serviços diários, eles não são muitos e é fundamental acordar cedo e chegar com antecedência às bilheterias, porque aqui não existe uma cultura muito rígida de fazer fila, muito pelo contrário. Por isso, se você não estiver atento, é provável que, mesmo que tenha chegado primeiro e se sinta assim enquanto espera na fila, acabe sendo ultrapassado por todos assim que as bilheterias abrirem. Às vezes, há apenas um barco por dia para cada ilha. Por isso é bom planejar bem os horários. Quanto ao visto, a Índia permite o Visa on Arrival para cidadãos de muitos países, com validade padrão de 30 dias, tempo suficiente para explorar as ilhas com calma. O processo é fácil e pode ser feito online antes de viajar. Uma das maiores vantagens de viajar para as Andaman é o custo. A Índia é um dos destinos mais baratos do mundo, o que torna até mesmo este paraíso remoto muito econômico. Um jantar para 2 em um restaurante local
pode custar entre 8 e 15 dólares americanos. Uma hora inteira de tuk-tuk, passeando pelo local e conversando com o motorista, custa cerca de 5 dólares, algo que realmente deixa você boquiaberto. Para os locais, o preço costuma ser ainda mais baixo, mas é compreensível pagar um pouco mais se você vem de uma realidade econômica muito diferente da sua, embora seja melhor negociar o preço antes em quase tudo. As acomodações também surpreendem pelo preço. Dá para dormir em lindas cabanas à beira-mar por entre 10 e 40 dólares por noite. E se você reservar com antecedência, tem opções ainda mais baratas. Mas esses lugares costumam lotar rápido na alta temporada. Se locomover entre as ilhas também é muito barato. Os preços das balsas costumam ficar entre 2 e 8 dólares, dependendo do trajeto e do tipo de assento. O melhor é que, como a gente já falou, a viagem em si faz parte do espetáculo, já que enquanto você observa golfinhos, peixes voadores e até baleias, você pode ver os moradores locais observando você, transformando cada deslocamento em uma pequena aventura. Em ilhas como New Island quase não tem veículos. Tudo fica pertinho e a maioria das pessoas se locomove a pé ou de bicicleta. A tranquilidade é total, e tudo convida a relaxar e esquecer o mundo lá fora. Port Blair, por outro lado, é muito mais caótica e agitada. Aqui vive a maior parte da população do arquipélago, e o ambiente é mais parecido com o de outras cidades da Índia. Trânsito, barulho e certa desordem. Embora também haja charme em seu ritmo caótico e lugares interessantes para explorar. Como você viu, Havelock é a ilha mais preparada para o turismo, com praias que estão entre as mais bonitas do mundo, como Radhanagar Beach. Tem a melhor infraestrutura hoteleira do arquipélago e é ideal tanto para quem busca relaxar, quanto para quem quer praticar atividades como mergulho ou snorkel. Quanto à segurança, essas ilhas são bem seguras. A Índia tem áreas mais complexas, mas o arquipélago das Andaman é tranquilo e acolhedor. A única exceção, como você já sabe, é Sentinel do Norte, um lugar que você deve evitar completamente. Um último detalhe importante. Como você já sabe, em algumas ilhas existem crocodilos marinhos gigantes, especialmente em áreas como Little Andaman. Eles não são frequentes, mas podem ser perigosos. Por isso, é essencial consultar os moradores locais antes de nadar em certas áreas. Em outras ilhas, por outro lado, não há presença desses animais e é totalmente seguro aproveitar o mar. Como você pôde ver, as Ilhas Andaman não são um destino qualquer. São um universo à parte, um canto do planeta onde a vida flui com outras regras e onde ainda é possível encontrar lugares tão intocados que parecem saídos de um romance de aventura. Aqui no Mundo Sem Censura, esperamos que este vídeo tenha ajudado você a descobrir as Ilhas Andaman, como você viu, uma das regiões mais bonitas, desconhecidas e misteriosas do planeta. Se sim, não hesite em deixar um like e um comentário. É a melhor maneira de nos ajudar a continuar trabalhando todas as semanas para trazer conteúdos tão interessantes como estes. Ou como este vídeo que você pode ver agora, para descobrir outro dos lugares mais misteriosos e bonitos do planeta. Clique nele, você vai gostar.